A palavra de hoje está em Lucas capítulo 12. Eu vou ler o meio do texto, dos versos 27 a 31. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 27 a 31. E a passagem diz assim: observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar, não andeis ansiosos, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, capítulo de número 12, versos 27 a 31. A visão que eu tenho de Deus, a visão que você tem de Deus, qual é a visão que as pessoas têm de Deus? Eu quero destacar a experiência do profeta Isaías, que numa visão pôde não apenas visualizar o próprio Deus, mas permitir que essa experiência produzisse na sua vida algo necessário. O texto de Isaías capítulo 6, verso 1, está aí projetado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E essa visão, aos nossos olhos um tanto alegórica, figurativa, ela na verdade descreve e representa muito daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz e daquilo que Deus, ou por aquilo que Deus deve ser reconhecido. Na prática, Isaías viu toda a glória de Deus e a sua majestade. Ele narra nessas poucas palavras a grandeza da glória de Deus. Ele viu também a sua pequenez e o seu pecado. Ele se considera impuro, um homem imperfeito. Isso acontece na sua maneira de visualizar Deus. Mas ele viu também a misericórdia de Deus, que se manifesta de uma forma muito objetiva, prática, alcançando o coração humano com o seu perdão. Esta é apenas uma das muitas visões de Deus, talvez uma das mais celebradas, uma das mais impactantes dentro da palavra de Deus. É interessante como Jesus se preocupou bastante com a nossa ansiedade, com a ansiedade dos seus discípulos. Alguns sociólogos, estudiosos afirmam que a ansiedade é a doença do nosso século. Mas na verdade a ansiedade é mais que isso, ela é a doença da nossa história. Em toda época, em todo tempo, a ansiedade sempre marcou a existência humana. Ela tinha motivações diferentes, experiências diferentes e talvez até mesmo as suas muitas manifestações possuíam diferenças. Mas ansiedade é ansiedade desde que o homem foi criado. A ansiedade, do ponto de vista bíblico, ela implica num espírito apertado, estreito, oprimido, angustiado. Não se trata de uma opressão demoníaca, como alguns insistem em mostrar isso aí. Não, é aquela angústia na alma, aquele aperto de coração, algo que nós não temos muito controle. E Jesus aqui faz um questionamento, ainda que haja a proposta de ensinamento. Ele diz assim: observem os lírios, observem os corvos, ou observem os pardais. São existências, são vidas que estão aí para testemunhar dos cuidados de Deus. E se Deus cuida de um pássaro, e se Deus cuida de uma flor que hoje nasce e amanhã se seca, quanto mais Deus cuidará de vocês. A observação que Jesus faz é cuidadosa e ele nos adverte sobre os cuidados de Deus. Falar de cuidados de Deus num tempo de crise
é tão oportuno quanto complexo. Porque a sensação que temos, especialmente aqueles que são mais drasticamente afetados pela crise, que veem seus rendimentos caírem, que veem sufocos dos mais diversos. Às vezes a pessoa não consegue pagar as suas contas, não consegue honrar os seus compromissos, vive uma vida tremendamente restrita e privada, prejudicada, distante de benefícios básicos, essenciais para a sua própria sobrevivência. Não é fácil falar e pensar sobre os cuidados de Deus. Mas ao mesmo tempo, fazendo uso da fé que você e eu possuímos, é preciso refletir sobre isso. É por isso que Jesus começa esta palavra dizendo assim: observai, olhai, ponderai, levai em consideração, percebei os lírios e os pássaros. Eu gostaria, nesta manhã, de dividir com seu coração o seguinte tema: observai os lírios, um apelo à contemplação do Senhor. O que Jesus quer mostrar no desafio da observação, da constatação, da percepção, da admiração, o que Ele quer mostrar aos seus discípulos e a nós, é que não é apenas uma contemplação de algo que vive, que flui, que existe, mas algo que vive, que flui, que existe, porque existe um Deus provocando tudo isso. É o Deus que produz a manutenção para estes seres. Eles não vivem por si mesmos. O pássaro não sabe plantar, o pássaro não sabe colher, assim como o lírio não sabe tecer, não sabe costurar, mas ao pássaro não falta alimento e ao lírio não falta a beleza, porque Deus cuida deles. Observar é uma prática essencial à nossa espiritualidade. A primeira lição é que observar os lírios, um apelo à contemplação do Senhor, ali se pode ver as belezas esquecidas da vida. Falar de beleza num tempo caótico como o nosso, não é algo simples. Mas se você for sincero e verdadeiro com o seu coração, você vai perceber que existem muitas belezas na sua e na minha vida. Mas eu preciso olhar. De repente, o meu olhar é vocacionado para as feiuras da vida, para a tragédia, para a melancolia, para a calamidade. E parece existir na nossa cultura um certo deleite quando se trata de coisas ruins. Tanto é que os telejornais de maior audiência são estes. Não é? Começa e termina falando de morte, atropelamento, assassinato, estupro, é criança que é assassinada, é gente que morre no trânsito, do começo ao final. E parece existir um certo deleite, uma certa apreciação pelas feiuras da vida. E Jesus convida os seus discípulos e a nós a observar os lírios. E ele diz no verso 27, eles não fiam, não tecem, e eu vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória e grandeza, se vestiu como qualquer um deles. Observar aqui significa reparar, considerar, perceber, mas não apenas a presença existencial do lírio, mas é um apelo à reflexão e à observação que nota os cuidados de Deus, a bênção de Deus, a preservação de Deus, a manutenção de Deus. É a observação capaz de colher detalhes de certas ocorrências da vida, muitas vezes não percebidas, esquecidas, distantes. Considerando que naqueles dias os lírios eram uma das flores mais presentes nos caminhos e trilhas da Palestina. As pessoas acostumaram a ver os lírios. Todo mundo sabia o que era um lírio. Assim como nós nos acostumamos com as flores, com as gramas, com as decorações, com as belezas que cercam a nossa vida. Muitas vezes eu e você somos surpreendidos por alguém que vem nos visitar. E que chega e diz para você assim, puxa, o seu condomínio tem um jardim lindo. É. A nossa resposta é verdade. Eu nunca reparei. E às vezes nós somos assim também na nossa lida.
Os lírios dos campos são flores facilmente notadas. Elas são notadas pela sua beleza espontânea e natural, são notadas pelo seu perfume. Ninguém seria capaz de passar por um lírio sem ser tocado pela sua beleza, pela sua simpatia, atração, agradabilidade. Eu e você somos desafiados a contemplar as belezas da vida. Os textos sinóticos, Mateus, Marcos, eles vão dizer assim: observai como crescem os lírios. Ainda agrava mais a nossa percepção, porque crescimento, ainda que seja algo constatado, seja fato, nem sempre é também perceptível. A gente só observa o crescimento quando fica muito tempo sem olhar. Você viu um sobrinho seu há 10 anos atrás. Ele era um garoto de 14 anos. Hoje ele tem mais de 2 metros e é um homem de 24 anos. Puxa, como ele cresceu. Mas Jesus chama os discípulos a olharem os lírios que são olhados todos os dias. Jesus os desafia a fazer da sua rotina uma rotina inovadora. Observar o crescimento, que é difícil de ser acompanhado. O que significa dizer que as belezas que Deus produz na nossa vida não são de fácil percepção, mas elas existem e elas são fecundas. Elas crescem, elas promovem, elas fazem prosperar e dar significado à nossa própria história. Existem belezas na sua vida e na minha vida que não precisam de explicações. Elas são por si só e são porque Deus, pela sua graça, assim o faz. Esses lírios que não tecem, não fiam, mas que são revestidos e cheios de glória, identificam a nossa vida também marcada pela grandeza de Deus. É fundamental para os lírios a sua beleza, a sua glória. Sem isto, não há sentido da sua existência. Assim como a nossa vida não tem significado algum, se não for marcada pela grandeza e pela glória de Deus. Mas o que é interessante é que é Deus quem veste os lírios. A ação da vestimenta, assim como a ação da manutenção dos pássaros, não procedem deles mesmos, mas da ação de Deus. É Deus quem dá essa glória, quem dá essa beleza aos lírios. Eles são aquilo que Deus faz, e o que Deus faz em nossas vidas, para que elas se tornem o que realmente são. Deus faz coisas essenciais na vida dos lírios e dos pássaros, assim como faz coisas essenciais na vida humana, para fazê-la digna, valorosa, uma vida real. Os lírios, no parecer de Jesus, denunciam os cuidados de Deus. O fato deles crescerem em glória, mostram o agir de Deus sobre os mesmos. E este agir é constante, frequente, regular, permanente. Assim também é a minha vida e assim também é a sua vida. Nós recebemos de Deus tudo o que precisamos para que a vida continue sendo vida. É muito fácil localizar uma fatalidade, uma adversidade, um sofrimento, uma tempestade, uma tribulação. Mas se você olhar com a mesma atenção, com a mesma dedicação que você olha, que eu olho, para estas experiências, se nós convertermos o nosso olhar e começarmos a olhar os lírios, com a mesma percepção, assiduidade, disciplina, nós vamos perceber, com certeza, que há muito mais beleza, que há muito mais perfume, que há muito mais glória do que feiura. É típico de quem tem o coração agradecido, é típico de quem tem o coração consciente da dependência de Deus, esta visão. Ela tem as suas lutas, tem os seus problemas, mas ela vê muita beleza na sua vida. Observai os lírios, um apelo à contemplação do Senhor. Ali se pode ver as belezas esquecidas da vida. Segunda coisa, ali se pode ver as maravilhas realizadas por Deus. Diz o verso 27, o Senhor Jesus disse: eu vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um desses lírios. Além de Deus fazer, o que Ele faz supera, ultrapassa qualquer outro feito. Imagine a figura de Salomão. Tente aí imaginar o homem mais rico do mundo se vestindo
dê uma olhada no looking de Salomão. Imagine como Salomão andava, a etiqueta de Salomão. Pois Jesus fala assim, lembra de Salomão? Chiquésimo, chique no último. Nem ele chega aos pés de um lírio. Salomão veste da sua própria glória, se veste da sua própria glória. Os lírios se vestem da minha glória. Sou eu que faço as roupas dos lírios. As maravilhas que Deus tem realizado. Os lírios são esses objetos, superando em muitas maravilhas humanas, a ponto de Salomão, em toda a sua grandeza, glória e maravilha, não chega aos pés de um lírio. Há uma beleza singular, ímpar, obra de Deus na sua vida, na minha vida e nas nossas vidas. Nem sempre esta beleza é atraente, mas ela é necessária. Nem sempre essa glória é recomendável, é agradável, mas se faz necessária e até urgente. E muitas vezes Deus permite, sim, momentos difíceis, lutas, dificuldades, exatamente para que a glória e a grandeza dele e a imagem dele resplandeça em nós. Assim como os lírios são vazios de competência, assim somos nós, diante dos cuidados de Deus, precisamos do seu toque, da sua assistência, da sua manutenção, para que haja beleza em nós. Ora, diz o verso 28, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é queimada, quanto mais tratando-se de vós. A maravilha aqui é um Deus que faz tanto por alguém, especialmente um alguém que nada pode fazer por si mesmo. Nós achamos que fazemos muito. Aliás, competência é uma das coisas, um dos degraus mais presentes na capacidade do homem ser orgulhoso. Nós gostamos disso. Esse status, essas condecorações, essas menções, quanto mais diploma, quanto mais ilustres, quanto mais iluminados, nós achamos isso fantástico. Mas Jesus mostra exatamente o contrário. Tudo que o lírio tem de grandeza e de beleza vem do Senhor. É Deus quem realiza essas maravilhas na vida dos lírios. A maravilha que é um Deus que faz tanto por um lírio, cuja duração é um nada, a sua vida é quase um nada. E se Ele é capaz de realizar maravilhas em tão pouco tempo, numa permanência e numa durabilidade tão curta, tão rápida, tão efêmera, mas dando beleza, legítima, grandeza, glória, à vida de um lírio, muito mais Ele fará naquele que é sua imagem e semelhança, daquele que supera em valor e em razões para o próprio Deus. Há muito mais motivação no coração de Deus em revestir a sua vida de maravilhas do que a vida de um lírio. A sustentação do Senhor na manutenção do lírio é a sustentação da nossa vida, que valemos muito mais do que flores e pássaros. Mas é importante que, mais do que flores e pássaros, mantenhamos a visão prospectiva da vida. Uma visão que idealiza, que almeja e que não teme o futuro. Ainda que seja um tempo de embaraços, de dúvidas, de incertezas. Eu tenho que olhar ao longe. Eu tenho que almejar esse futuro na confiança do Senhor. Eu tenho que planejar, eu tenho que esperar algo lá à frente, sem ter medo do amanhã. Eu não sei se isso acontece com você, se acontece com os irmãos que estão aqui hoje, mas quando eu enfrento uma crise, como nós estamos enfrentando, e essa crise é bem geral mesmo, não se trata apenas de política e economia, a minha grande preocupação não é nem comigo, com os meus filhos. E essa preocupação não é apenas destacada, ela não aparece apenas em tempos de crise. Mas eu tenho outras preocupações, por exemplo, em que os meus filhos vão trabalhar e como eles vão sobreviver. Eu tenho preocupação com o casamento deles, porque casamento mal feito é uma barca furada. Não existe coisa que causa mais estrago na vida de uma pessoa do que um casamento mal feito. Todos esses temores vêm no coração da gente. Mas Deus está dizendo assim, observai
olhai os lírios. Porque quem garante o futuro deles sou eu. E quem garante o futuro de quem quer que seja, até dos homens de pequena fé, como nós, os discípulos, sou eu, diz o Senhor. Por isso, uma das experiências mais essenciais em tempos de crise ou não, é saber entregar e confiar no Senhor. Especialmente porque a nossa beleza, as nossas maravilhas, não são produto nosso, é produto de Deus sobre nós. Observai os lírios, um apelo à contemplação do Senhor. E a última coisa, ali se pode ver as manifestações da fidelidade de Deus. No verso 29, Jesus diz assim: não andem ansiosos, não fiquem aí questionando o que haverão de comer ou beber, e não se rendam, não se entreguem, não se sujeitem a inquietações, porque os homens que não creem é que procuram essas coisas. Porque, na verdade, o vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. A fidelidade de Deus é a capacidade que Ele tem de enxergar em você e em mim as nossas necessidades. E não apenas diagnosticá-las, compreendê-las, mas assistir a sua vida e a minha vida em nossas necessidades. O apelo que Jesus faz é para uma mudança de postura, uma mudança de olhar, uma mudança de coração, uma mudança de sentimento quanto às necessidades da vida. E é exatamente isto que a ansiedade faz. Ela simplesmente obscurece essas nossas atividades intelectuais, racionais, cognitivas, emocionais e até espirituais. A ansiedade, ela anuvia, ela cria uma escuridão terrível. Todas as vezes que os meus olhares, sentimentos, forma de sentir, de perceber, de analisar estas coisas em minha volta, a ansiedade predomina com um gosto amargo, dizendo ao meu coração que só existem incertezas e tragédias lá na frente. Aí Jesus fala assim: não andem ansiosos, não questionem, não se debrucem sobre as inquietações. Jesus faz um convite a afirmar-se sobre a fidelidade de Deus, que sabe de todas as nossas necessidades. E não é à toa que Ele vai usar a palavra vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Os ímpios, eles buscam, nós não. Nós temos as mesmas necessidades que os ímpios têm. A diferença é que os ímpios morrem na busca. Nós descansamos no Senhor e buscamos o seu reino. Quando eu e você buscamos o reino de Deus, nós experimentamos a fidelidade de Deus. Por isso que quando uma pessoa está desempregada, a pessoa está passando por momentos difíceis na saúde, né, no relacionamento conjugal, filhos e etc., o que ela tem que fazer não é simplesmente entregar currículo, não é simplesmente levar para o psicólogo, não é simplesmente buscar o pastor, é buscar o reino, é buscar a Deus. Tudo começa aí. Qualquer outra fonte, qualquer outro recurso e alternativa disponível são inferiores, banais, em relação à fonte primeira que eu preciso buscar, Deus. Esse apelo tem continuidade na certeza de que o Senhor tem poder para suprir todas as nossas necessidades. E esse raciocínio tem como exemplo o capricho que Deus dedica ao manter a erva, os lírios, os pássaros em vida, por meio do suprimento de todas as suas necessidades. Eu diria que, nessa visão, os pássaros e os lírios são folgados. Mas essa folga é santa, é a folga da confiança. Quem confia em Deus é folgado, é pacificado, é tranquilo. Ele age, ele se movimenta, mas a sua confiança em Deus é que determina as suas atitudes, não o contrário. A fidelidade de Deus desperta outro comportamento na vida do que crê. Busquem o reino antes de tudo.
e estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino é, nesse sentido, buscar o Senhor que reina em fidelidade sobre a vida. Não é buscar uma religião, é buscar um Deus que reina fielmente sobre a minha vida. E este Deus que reina, que administra, que governa, que dirige fielmente a minha vida, suprirá em Cristo todas as minhas necessidades. Ele reina sobre os lírios, os pássaros e sobre toda a existência. Mas este reino deve ser buscado especialmente para dentro de nós. Não é buscar um reino externo, é buscar um reino interno, subjetivo. Aquele que penetra no mais íntimo do nosso ser. E quando esse reino está dentro de nós, nós temos suficiência para estabelecer a verdadeira confiança e fé nos cuidados de Deus. E é somente através do reino dentro de mim que eu consigo me proteger, me precaver e manter à distância qualquer tipo de ansiedade. A ansiedade entra fácil, especialmente naquele cujo interior é vazio do reino. Quando eu sou cheio do reino de Deus, cheio de Deus na vida, a ansiedade não tem oportunidade. Ela não tem forças para entrar. A fidelidade do Senhor se faz mediante as expressões aqui compreendidas. Deus cuida, Deus alimenta, Deus preserva, pássaros, flores, lírios, corvos, pardais, que despertam no Senhor muito menos razões que a existência humana. Vocês valem muito mais do que pássaros e flores. Portanto, o meu cuidado é muito mais profundo, comprometido, radical, transformador. Porque sobre a vida de todos aqueles que creem, eu exerço a minha fidelidade. Observai os lírios, um apelo à contemplação do Senhor. Eu e você precisamos olhar a vida de forma diferente. E esta forma diferente de olhar a vida procede da forma diferente como nós olhamos a Deus. Eu preciso constatar que na minha vida existem feiuras, lutas, dissabores, coisas desagradáveis. Coisas que eu jamais desejaria e planejei. Mas que há muita beleza em minha vida. Esquecemos disso. Ficou lá para trás. Estamos tão confinados a esse hábito de olhar feiuras, que esquecemos de olhar as belezas. Esquecemos de olhar as belezas. Quando eu cheguei aqui em Guarulhos, o nosso aeroporto ele fica num cantinho, né, da cidade. E andando ali naquela região, ficamos hospedados ali próximo. E imaginando das pessoas que vêm do exterior para visitar o nosso país, a pessoa chega, não é? E quando sai do aeroporto, a primeira coisa que ela sente é cheiro de esgoto. E vai. Porque pega ali, perto do aeroporto, tem um canal ali terrível, depois você entra na Marginal Tietê, ou na Marginal, ou mesmo na Ayrton Senna, Dutra, e você vai até chegar na Marginal e atravessa a cidade, vai lá para a Marginal Pinheiros e continua no esgoto, e no esgoto, e no esgoto. Eu diria que eu e você temos muitas razões e motivações para olhar as feiuras. Mas esquecendo um pouco os esgotos da vida, tem muita beleza, apesar de tudo, em São Paulo. Tem muita coisa bela. Assim como existem coisas belas na minha vida e na sua vida também. A questão é, olhai, observai, parai para pensar um pouco mais nesses feitos de Deus. A visão que se tem, adquire e amadurece acerca de Deus, ela se deve muito à experiência que temos com Ele. Lembrando que Ele sempre será e estará acima delas. A minha experiência com Deus, ela depende muito de mim, naturalmente. Por isso ela é também uma condicional e diríamos uma certa experiência limitada. Mas a visão que se tem de Deus é também colhida ao pensar sobre a vida que acontece debaixo dos seus cuidados. Olhai os lírios e os pássaros. Esse é o grande desafio que Cristo nos faz. É um apelo à contemplação de Deus, a observar
como Deus tem agido na sua vida, na minha vida. Porque quando assim nós fazemos, nós desfrutamos dessas experiências que acabamos de mencionar. Ali nós vamos enxergar muitas belezas esquecidas da vida. Ali vamos ver também as maravilhas realizadas por Deus. E ali veremos também as suas muitas manifestações de fidelidade. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Amém.